Olá, sou a professora Rejane. Estudaremos hoje o conteúdo de derivação implícita. Note que todas as funções dadas até agora, a variável dependente pode ser escrita explicitamente em função da variável independente. Por exemplo, y igual a 2x² menos 3, que significa y ser escrita explicitamente como uma função de x. Aqui a gente tem o y isolado do lado esquerdo dessa igualdade, né? O y é uma função de x e essa função de x está explicitamente escrita aqui como 2x² menos 3. Y igual a raiz quadrada de x mais 1. É uma expressão onde o y está isolado aqui do lado esquerdo, e essa aqui é a nossa f de x. Y é uma função de x que está aqui definida. E y igual a cosseno de x mais exponencial de x tangente de x, também esta é a nossa função f de x, e o y está ele isolado aqui do lado esquerdo. Então, nestes casos, se diz que a variável y foi dada explicitamente em função da variável x. Existem casos em que é bastante trabalhoso ou até inviável expressar a variável dependente de forma explícita, em função da variável independente. Por exemplo, como poderíamos expressar y em função de x nas equações abaixo? X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Aqui eu tenho y ao cubo desse lado e aqui também eu tenho y. Né? Como é que eu vou isolar esse y em função de x? Eu consigo definir qual é a função de x aqui que é representada por y? Explicitamente não. Ou xy mais x seno de y. Eu tenho o y aqui multiplicando x e o y dentro do seno. Eu não consigo isolar o y e escrever ele como uma função de x explicitamente. Ou e na xy igual a x mais y. Tenho o y aqui no expoente da exponencial e aqui fora. Então, nestes casos, se diz que a variável y foi dada implicitamente em função da variável x. Note que até agora calculamos a derivada somente de funções dadas explicitamente, que foram as regras de derivação que a gente estudou. Pergunta: é possível calcular a derivada de uma função na forma implícita? A resposta é sim, podemos. Para calcular a derivada de uma função na forma implícita, vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, derivamos os dois lados da equação, considerando que o y é uma y de x, é uma função de x. Considerando o y como essa função que a gente chamou antes de uma f de x. Então, para derivar o y, talvez a gente tenha que usar a regra da cadeia. Na maioria dos casos, a gente vai usar. E segundo passo, a gente isola a derivada de y em relação a x na equação resultante do passo 1. Por exemplo, se eu tenho a equação x² mais y² igual a 9, e eu quero calcular a derivada de y em relação a x implicitamente. Então, primeiro, eu vou derivar os dois lados dessa equação em relação a x, usando a regra da cadeia. Primeiro passo. Então, eu vou derivar x². Bom, a derivada de x² em relação a x, simplesmente aplicamos a regra da derivada de x na n, que vai ficar o 2 passando aqui para frente, 2x. Aqui está escrito vezes dx, mas essa derivada aqui vale 1.
Então, a gente não precisaria nem colocar, né? Mas, primeira vez que a gente está resolvendo, vamos escrever. Mais a derivada de y ao quadrado, só que é em relação a x. Então, primeiro a gente deriva essa função que a gente está vendo aqui. Lembrando que o y é uma função de x. Então, eu tenho aqui regra da cadeia. Uma função que está sendo elevada no expoente 2. Então, começamos derivando aqui. O 2 passa para frente, resulta 2y. Vezes a derivada dessa função aqui de dentro. Derivada da interna. Como eu não conheço o y, eu vou deixar indicado aqui, vezes dy dx. E é esse termo aqui que no segundo passo a gente vai ter que isolar ele. Então, dx é 1, como eu tinha falado. Então, reescrevendo essa expressão aqui, ficamos com essa aqui, 2x mais 2y vezes a derivada de y em relação a x, igual a derivada do 9 aqui, que é 0, né? E agora, isolamos dy dx, fazendo o quê? Primeiro passamos esse mais 2x aqui para o outro lado, menos 2x, e depois passamos esse 2y, que está multiplicando aqui, para o outro lado, dividindo. Ainda podemos simplificar aqui. Dy dx é menos x sobre y. Então, nós calculamos a derivada dy em relação a x, que ficou em função de x e do próprio y. Exemplo 2. Encontre a equação da reta tangente à curva no ponto 3, 2. Bom, para a gente encontrar a equação da reta tangente num ponto, o que a gente precisa? A gente precisa do coeficiente angular dessa reta, que ele é calculado como? Com a derivada de y em relação a x no ponto pedido, no ponto 3, 2. Precisamos calcular este coeficiente angular da reta tangente. Tendo o coeficiente angular e o ponto, a gente consegue achar a equação da reta. Então, primeira coisa é calcular a derivada dessa expressão aqui. Para derivarmos, temos aqui y ao quadrado e aqui y ao cubo. Teremos que derivar implicitamente. Depois de derivada implicitamente essa expressão, nós temos que substituir no ponto para determinar o valor de m. Então, vamos calcular a derivada primeiramente. Aqui, derivada de 7y ao quadrado e do outro lado, a derivada de 4 mais xy ao cubo. Então, derivamos os dois lados da equação. Aqui, os 2 vai passar para frente multiplicando 7, vai ficar 14y vezes, como y aqui é uma função de x, vezes dy dx. Sempre que a gente está derivando em relação a y, tem que aparecer esse termo aqui. Do outro lado da igualdade, derivada de 4 é 0. E aqui, x vezes y ao cubo. Lembrando que o y é uma função de x, quando eu olho aqui, tenho que enxergar um produto de funções de x. Um u vezes um v. Como é que se deriva um produto? U vezes v é a derivada de u vezes v mais u vezes a derivada da v. Então, aqui, derivada de x em relação a x, copio o v igual, mais copio o u e derivo o v. Derivada de x em relação a x é 1, como a gente viu antes.
Então, aqui ficou 1y ao cubo. Derivada de y ao cubo, aqui o 3 vai passar para frente, então vai ficar 3, esse x que estava ali, vezes o y ao quadrado. E eu estou derivando o y, então aparece derivada de y em relação a x, porque eu tenho que lembrar que o y é uma função de x. Agora, o que eu vou fazer? Já derivei dos dois lados, agora eu vou isolar esse dy dx. Então, vou juntar esses dois termos. Então, vou passar esse termo aqui, que ele era positivo, para o outro lado da igualdade. Então, eu já tinha aqui 14y menos 13xy ao quadrado, tudo isso multiplicando a derivada de y em relação a x, igual a esse termo aqui, y ao cubo, que ficou desse lado. E, por último, esse termo que está multiplicando a derivada vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ficamos com esta expressão para a derivada de y em relação a x. Como nós queremos o coeficiente angular da reta tangente, precisamos substituir o x por 3, que é o ponto, e o y por 2. Antes disso ainda, a gente poderia simplificar aqui essa expressão. Simplificando essa expressão, eu posso colocar um y aqui em evidência, vai cortar com 1, e aqui vai sobrar 2 ainda, né? Então, essa é a expressão para a derivada de y em relação a x. Agora, substituímos o x por 3 e o y por 2. Vamos ficar com 2 ao quadrado, dividido por 14, menos 3 vezes o x, que é 3, vezes 2. O numerador ficou 4. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Menos 4, deu aqui no denominador. 4 dividido por menos 4, menos 1. Esse é o m da reta tangente. Então, utilizando a fórmula para a gente encontrar a equação da reta, y menos o y do ponto, que é 2, igual ao m que a gente acabou de encontrar, menos 1, multiplica x menos o x do ponto, que é 3. Aplico aqui a distributiva e passo esse menos 2 para o outro lado. Então, ficamos aqui com menos x mais 3, com esse mais 2, deu mais 5. Então, esta é a equação da reta tangente a esta curva no ponto dado. Então, na aula de hoje, estudamos a derivação implícita. Até a próxima aula.